Bom, o projeto Portage é um guia, que é o Guia Portage de Educação Pré-Escolar, que faz parte de um sistema amplo de treinamento de pais de educação pré-escolar, denominado Projeto Portage. Ele foi traduzido para o português por duas psicólogas brasileiras, Williams e Aiello. Elas também operacionalizaram cada um dos comportamentos, propondo-lhes definições, critérios, explicitando as condições de avaliação e descrevendo o material que vai ser utilizado. O inventário portagem personalizado orienta o aplicador para uma descrição de comportamento de crianças de 0 a 6 anos de idade, com o objetivo de construir um parecer para posterior intervenção no ambiente natural da criança avaliada. Pois, através da sua aplicação, pode-se visualizar o seu desempenho e usá-lo para elaborar uma intervenção e avaliar os progressos da criança ao longo e depois de um período de intervenção. A intervenção é feita por meio de treinamento dado aos pais, outros familiares ou os próprios profissionais, que possam realizar atividade de estimulação quanto às atividades e o registro, visando a aceleração do desempenho dessas crianças durante a idade pré-escolar. O inventário portátil personalizado é composto de 508 comportamentos divididos em 5 áreas de desenvolvimento: socialização, cognição, linguagem, autocuidados e o desenvolvimento motor. E ainda introduz um campo de estimulação infantil, reservado aos recém-nascidos na faixa etária de até 4 meses de vida. A área de estimulação infantil possui 45 itens: a de desenvolvimento motor, a de autocuidados, a de cognição, a de socialização e a da linguagem. E esses itens são divididos nas seguintes faixas etárias: de 0 a 4 meses, de 1 a 2 anos, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, 5 a 6 anos. A área motora diz sobre a capacidade da criança em controlar seus músculos e mover-se com desenvoltura, como resultado da prática ou da experiência em geral, e progressivamente novos padrões cada vez mais complexos tendem a aparecer. Embora o ritmo de desenvolvimento varie de uma criança para outra, a sequência é quase a mesma para todas elas. O autocuidado é a ação que se exerce sobre si mesmo, para preservar e cultivar uma boa qualidade de vida e saúde de maneira responsável. Nesse sentido, busca-se verificar os comportamentos que a paciente emite que auxiliem a atingir esse objetivo. Em relação à área da cognição, busca-se verificar se a criança adquiriu certos tipos de conhecimentos, esperados para a sua idade. A cognição envolve fatores diversos, como o pensamento, a percepção, memória, raciocínio e etc., que fazem parte do desenvolvimento intelectual. A área da socialização se refere à assimilação de hábitos característicos do seu grupo social, todo o processo através do qual um indivíduo se torna membro funcional de uma comunidade, assimilando a cultura que lhe é própria. É um processo contínuo que nunca se dá por terminado, né? É sempre realizando-se através da comunicação, sendo inicialmente pela imitação para se tornar uma pessoa mais sociável. Sobre a área da linguagem, refere-se à capacidade especificamente humana para a aquisição e utilização de sistemas complexos de comunicação. A operacionalização dos itens consiste em especificar as respostas a serem observadas, as condições de avaliação, ou seja, como proceder para avaliar, que objetos usar em cada item e qual critério usar para a correção das respostas do número de acertos ou erros por tentativa. O instrumento pode ser aplicado na escola ou na casa da criança avaliada mesmo, em diferentes períodos. Pode ser manhã, tarde e noite, tanto faz. A aplicação deve começar pela área do desenvolvimento motor, sendo que os aplicadores devem observar a criança em situação natural e anotar se alguns comportamentos emitidos correspondem ao operacionalizado. Os comportamentos que deverão ser observados, primeiramente, são os da faixa etária anterior à da criança, sendo que para avançar para a faixa etária seguinte deve haver 15 hits consecutivos de acertos, ou alcançar 75% de acertos em todas as áreas. Se houver 50% de erro, os aplicadores devem retroceder à idade passada da área anterior. Se algum dos comportamentos não ocorrer na situação natural, os aplicadores podem criar uma situação e observar se ela acontecerá. As atividades devem ser preferencialmente agradáveis e a aplicação não deve durar mais do que meia hora, né, que são 30 minutos, para evitar que a criança se canse. Caso não tenham estímulos e brinquedos necessários na casa ou na escola da criança, os aplicadores podem levar objetos no dia da aplicação. Os aplicadores também podem perguntar aos pais
ou quem cuida dessa criança, ou os próprios professores, se a criança emite os comportamentos, por exemplo, aqueles que não puderam ser observados. Bom, esse é um estudo de caso da área e a gente vai para algumas características do paciente, do participante, né? Ele tinha um ano, 10 meses de idade, do sexo masculino. Atualmente realiza atendimento com fisioterapeuta e fonoaudiólogo para melhor desempenho. Mora com a mãe e com o pai e é filho único. Tem pouco contato com outras crianças da sua idade. O participante apresentava dificuldade no desenvolvimento motor e da linguagem. Os materiais para aplicação foram utilizados uma adaptação do instrumento feito por Grose, que foram folhas de sulfite, lápis, grafite, colorido e os próprios brinquedos do participante. Bom, o local. A avaliação do indivíduo foi realizada em 2 visitas domiciliares com o dia e horário previamente marcado. Na primeira avaliação estavam presentes 2 aplicadoras, a criança e a mãe. Na seguinte, somente um aplicador estava presente, juntamente com a responsável. O procedimento foi, na primeira avaliação foi observado no contexto natural e foram utilizados os brinquedos que possuía na casa para a operacionalização dos comportamentos, tanto por observação como entrevista com a mãe. Posteriormente, em supervisão, foi feito um levantamento sobre quais comportamentos não puderam ser observados e na visita seguinte foi possível levar os materiais necessários a fim de concluir a avaliação. A avaliação foi realizada com base no comportamento esperados para a idade de 0 a 1 ano e 1 a 2 anos. Bom, os resultados foram obtidos, foram confeccionados gráficos e tabelas referentes a cada faixa etária, pois ilustram de forma mais eficaz os resultados alcançados com a aplicação do instrumento. Bom, essa primeira tabela é a frequência de acertos e erros dos comportamentos esperados para a faixa etária de 0 a 1 anos. Essa é a primeira tabela. A tabela demonstra que na área motora, nesta faixa etária, a criança obteve 43 acertos, porém não realizou 2 comportamentos. Em relação a autocuidados, 10 comportamentos aconteceram dentro do esperado. Teve apenas um erro, sendo que não foram observados 2 comportamentos. Na área da cognição, houve 13 acertos. Não foi observado um comportamento. Em relação à socialização, 24 comportamentos ocorreram de forma adequada. 3 erros aconteceram e um comportamento não foi observado. Na linguagem, 5 comportamentos ocorreram de forma esperada e não aconteceram. Bom, com base nesse gráfico, a figura 1 demonstra que na área motora, 95,5% dos comportamentos foram emitidos de maneira adequada e 4,5% não. Em relação à área da autocuidados, alcançou 77% de comportamentos realizados e 7,6% comportamentos não realizados. Na área da cognição, 92% dos comportamentos foram realizados de maneira esperada. Referente à socialização, 85% dos comportamentos foram apresentados e 10,7% não. Na linguagem, 55% dos comportamentos foram emitidos e 50% não.